Estamos aqui eu, professor Rui, vice-presidente do Instituto Intrépides, juntamente com a professora Cirlei Machado Maciel, presidente do Instituto Intrépides. A professora Cirlei é professora de oratória há mais de 30 anos, é terapeuta, analista comportamental e palestrante. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um tema muito importante, né, que é a formação da opinião pública. E aí, dos sujeitos que estão envolvidos na formação dessa opinião pública. E a formação da opinião pública é um processo que acontece das mais variadas formas, desde as mídias sociais, as mídias digitais, até o contato pessoal em reuniões, em celebrações religiosas, em encontros sociais, na família. Então, o processo de influência ele é bastante amplo. E aí nós colocamos uma pergunta para provocar a nossa reflexão, né, professora Shirley? Opa! Qual que é essa pergunta? Dá uma boa noite para o pessoal aí que está nos acompanhando. Boa noite, professor Rui. Boa noite, pessoal. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Somente para relembrar, nós estamos fechando 2 meses, todas as quartas aqui com vocês, além das nossas atividades do Intrépides, das nossas lives. Nós também temos parcerias que só vem crescendo, isso é muito bom. Onde nós realizamos também semanalmente lives com essas parcerias. E é um prazer muito grande fazer esse trabalho em função desse momento complicado, complexo que estamos vivendo, mas também um momento de se reinventar, né, professor? Isso. De se recriar. E o nosso tema de hoje vai nessa linha de você que está aí em casa tentando o quê? Pensar, se indagando sobre o que você pode fazer para poder se reinventar. Então, nós temos aqui uma possibilidade para você. Só que as possibilidades também requerem responsabilidades. E é sobre isso que nós vamos falar. Você influencia alguém? Ou você é influenciado por alguém? E quando nós falamos de influenciadores profissionais, do que nós estamos falando? E como adquirir essa prática? Como preparar-se para esse momento? Nós estamos vivendo um momento em que o processo de influenciar pessoas, daqui a pouco, já mas daqui a pouco vai ser determinante para um grupo de pessoas, né, professor? Que são os candidatos e as candidatas para 2020. Para 2020. As eleições desse ano, né? E as pessoas vão assumir o ano que vem, né? Por enquanto, continua sendo 2020, até que prove o contrário, continua sendo 2020. Então, você que é candidato, candidata, você que é professor, que é professora, que também está vivendo uma outra forma de influenciar seus alunos através das aulas remotas, através das aulas EAD. Então, todos esses processos, você que tem a família hoje tão perto, que está todo mundo tão junto, nós brigamos tanto por esses momentos e agora estamos vivendo esses momentos. Como que está o teu processo e a tua capacidade de influenciar as pessoas tão próximas de você? Muitas pessoas, professor, questionam. Eu consigo influenciar tantas pessoas fora da minha casa, mas eu não consigo exercer esse poder de influência com as pessoas próximas de mim, da minha casa. Então, são muitas coisas que nós vamos conversar hoje, inclusive algumas técnicas, algumas experiências e algumas dicas de como você que quer influenciar mais, porque deseja socialmente esse papel, porque profissionalmente você precisa desse papel, você que tem um trabalho que você exerce e que a capacidade de influenciar as pessoas são determinantes para o sucesso desse trabalho, para o desempenho desse trabalho, fica com a gente, porque você vai ter grandes dicas, grandes orientações sobre como começar ou como potencializar esse trabalho com a comunidade, através
de um evento social ou através de uma atividade profissional. Muito bem. Nós estávamos mais ou menos acostumados a ouvir falar do digital influencer, né? E agora surgiu um outro conceito que começa a ganhar uma certa popularidade também, que é o social influencer. Como é que a gente pode caracterizar o que é um social influencer, o que é um digital influencer, como é que eles são a mesma coisa, pode ser a mesma pessoa, o que é, afinal de contas, um digital influencer e um social influencer, professor Cirlei? Os papéis são os mesmos, todos precisam da sua capacidade de influenciar pessoas para algum fim. O que diferencia o digital influencer é que ele utiliza as redes sociais, como as redes digitais, como recurso, como ferramenta de trabalho. Então nós temos, hoje catalogado no Brasil, 7.500 influenciadores digitais. Essa é a diferença entre eles. Uhum. Nas redes sociais como YouTube, Instagram, blogs pessoais. Então, esses são os chamados influenciadores digitais, ou digital influencer. O que diferencia o social influencer? Ele não necessariamente, o social, precisa estar nas redes. Ele influencia através de artigos, de trabalhos, de pesquisas. Ele tem outros recursos e ferramentas para poder chegar até o seu público. Então, nós temos os palestrantes, nós temos pessoas de referências nas suas respectivas áreas, que são chamadas como autoridades para aquela área. Então, ela tem um respaldo social do conhecimento, do trabalho, da experiência, do expertise dela, para poder garantir essa autoridade. Uhum. Então, isso é muito importante a gente começar a falar. Todos nós influenciamos. Todos nós temos uma capacidade de influenciar as pessoas ao nosso redor. Algumas pessoas utilizam essa capacidade para o trabalho. E é desse aspecto de capacidade de influenciar, redirecionando para o mundo do trabalho ou para fazer uma ação social em que você precisa tornar uma referência, uma autoridade naquele tema, é sobre essa dimensão do influenciador que nós vamos falar aqui. Mas nós também queremos pontuar a importância da influência do nosso dia a dia. O quanto nós influenciamos as pessoas no nosso dia a dia. Por quê? Porque senão a gente começa a imaginar que eu não influencio, porque você está ali na sua casa, você tem o seu trabalho, você frequenta a sua empresa ou frequenta uma igreja, um movimento, uma associação, e você pensa que você não tem poder nenhum sobre aquelas pessoas. E você tem. E é sobre esse papel tão importante que nós também queremos apontar e conversar com vocês hoje aqui. Muito bem. Daí os primeiros esclarecimentos, né, fazendo a diferenciação entre o digital influencer e o social influencer. Professor Cirlei, você tocou numa coisa assim, importantíssima, que a meu ver, muitas pessoas às vezes acabam não levando tanto em consideração quanto deveriam levar, tanto quem é o social influencer quanto quem é o digital influencer, que é a questão da responsabilidade. Exatamente, professor. Porque quando nós influenciamos alguém, vamos pensar assim, nós como pai e mãe, por exemplo, nós influenciamos os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade com relação a eles. Quem é professor, né? Eu sou professor, você é professora, nós também influenciamos de alguma maneira os nossos alunos. Né? Não significa que a gente precisa fazer um esclarecimento, né? Porque vamos pensar assim, então nós estamos doutrinando os nossos alunos. Não, nós temos, gostando ou não, e isso é importante a gente pensar, enquanto professor, gostando ou não gostando, nós influenciamos, tanto para um lado quanto para o outro. E aí, independente agora, num certo momento, de qual é o tipo de influência que a gente exerce, a gente tem que pensar assim, qual é a responsabilidade? Como é que eu trato isso? Como é que eu lido com essa responsabilidade, né, para com quem eu influencio? Uhum. É simples, professor, a gente pensar assim. Alguém já teve uma aula em que o professor influenciava positivamente vocês?
Sim ou não? Quem teve, passa aqui pra gente, deixa aqui a sua experiência. Aquela aula, ela era maravilhosa. Era uma aula que você esperava que ela chegasse. É uma aula que, se o professor desse um trabalho, você fazia aquele trabalho com muito gosto, com muito prazer. Era uma aula que o dia daquela aula já acordava diferente. Você ia para a escola, você ia para a faculdade, você ia para o local da aula de forma diferente, porque você sabia que naquele dia você teria um contato com aquele professor. Eu não estou falando daquele professor que você passou o ensino médio inteiro apaixonado por ele. Isso é outra forma de influenciar. É uma influência também, né? É aquele amor platônico que todo mundo também provavelmente tenha vivido. Eu não estou falando desse influenciador. Eu estou falando daquela aula gostosa que realmente você aprende com aquela pessoa que havia uma afinidade, uma sinergia. Então, o principal fator de uma pessoa para influenciar a outra é essa empatia, essa capacidade de sinergia, de há uma cumplicidade, há um encontro. Algumas pessoas até falam que há um encontro de alma aí. Uhum. E é mesmo possível que isso exista. Não estou aqui para questionar crenças de ninguém. Mas pode ser que essa energia, que essa capacidade das pessoas influenciar umas às outras, ela existe. Moreno, que é o criador do psicodrama, chama esse fator de tele. Nós temos a tele positiva e a tele negativa. Agora eu vou usar outro exemplo para falar da tele. Essa é uma tele positiva. Agora olha a tele negativa, como ocorre. Você também já teve um professor em que as aulas não fluíam? Em que você só de pensar em encontrar com aquele professor já te dava uma tremedeira? Já te dava um mal-estar? Ou não precisa ser nem o professor. Vamos mudar agora para o nosso dia a dia? Sabe aquela pessoa que você nunca viu na vida, que você encontra com ela, ela já causa alguma situação e é negativa para você? Então, Moreno chama isso de tele positiva e tele negativa. E tem aquela que você encontra na rua, que você conhece num curso, que você interage por minutos e você já está o quê? Meu Deus, que pessoa incrível, como é amável, que maravilhosa. Então, esse processo ele é natural no ser humano. Então, tem alguns fatores que nós precisamos avaliar, por isso existe até o próprio Moreno criou e desenvolveu o teste sociométrico, que é para medir dentro de um grupo quantas rejeições você tem e quantos aspectos positivos você tem. Então, ou você é rejeitado, ou você é aceito. Ou você produz uma tele, cria uma interação positiva ou negativa. Nós também podemos chamar isso de vínculo positivo ou vínculo negativo. Uhum. Independente do nosso querer, esse processo vai acontecer. E são vários fatores, não é o caso aqui citar todos eles, mas o principal processo que ocorre esses vínculos positivo e negativo, ou a tele, segundo Moreno, são fatores de variadas ordens. Por isso que a gente conclui dentro dos treinamentos de comunicação, nós colocamos e acenamos a importância de cuidar com a primeira impressão. A primeira impressão é a que fica. E não é irreal, é verdadeiro. Por que a chamada primeira impressão é a que fica? Porque é ela que gera o vínculo positivo ou negativo e é ela que gera a tele positiva ou a tele negativa. Então a gente tem que cuidar do como nós entramos em contato com o outro. Então, por exemplo, se eu tenho uma cara muito brava, nem porque eu sou brava, mas porque eu passei por uma situação agora há pouco, eu chego aqui para vocês com cara feia, brava, amarrada, vocês não têm uma outra visão de mim. Então, essa primeira impressão que vai ter vai ser para sempre. E aceita que dói menos. A primeira impressão é a que fica. E ela não é apagada. Então, o influenciador, ele pode ser uma pessoa que, num primeiro momento, nem influencia pelo conteúdo, professor, pela sua história de vida, pelos seus conceitos, pelo seu expertise, pela sua dedicação ao que faz. Ele influencia, primeiramente, por essa sinergia, por essa empatia. Então, nós precisamos analisar. Nós temos essa capacidade de empatia, de sinergia, conseguimos criar vínculos positivos, porque esse é o primeiro critério básico
para você querer influenciar as pessoas. É você ser simpático, carismático. É você criar uma impressão positiva já no primeiro momento que você encontra com as pessoas. E esse processo, professor, está no bom dia que as pessoas dizem. Está no olhar. Tem algumas pessoas que quando você fala assim, bom dia, ela fala assim, bom dia por quê? Ou só se for para você. Ou só se for para você. Então, desculpa aí, gente. Você está querendo influenciar as pessoas com esse tipo de comportamento? Não dá. E eu não estou dizendo que nós temos dias cor-de-rosas todos os dias das nossas vidas. Mas nós temos obrigação de cuidar com a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. As pessoas não têm culpa da tua vida não estar boa, da gente estar vivendo uma pandemia, de estarmos em isolamento social quase Mais de 64 2 meses. dias. Ninguém tem culpa disso. Mas eu tenho responsabilidade com a forma como eu vou me encontrar com alguém e vou abordar. E aqui, gente, é muito importante que, independente de quem é a pessoa que você está interagindo, ela merece todo o respeito, todo o processo de educação que nós temos para oferecer. Por quê? Porque é muito comum hoje em dia a gente notar pessoas que atendem bem, que fala bonito, que interage bem com pessoas poderosas do seu entorno. Uhum. Mas com pessoas simples, com pessoas do nosso dia a dia, com o cara, o rapaz do elevador, com a senhora da limpeza, com a dona Maria do cafezinho, é diferente. Quer dizer, qual que é a diferença entre tratar uma pessoa da diretoria e uma senhora do cafezinho? Qual que é a diferença entre os dois? Nenhuma. Os dois precisam e merecem serem tratados de forma elegante, educada. Eu preciso criar o mesmo vínculo de empatia, de carisma, de simpatia com o rapaz do elevador, com o assessorista do elevador, como eu preciso criar esses mesmos critérios com qualquer pessoa que eu interajo no meu dia a dia, com o coordenador da reunião, com o supervisor, com as pessoas da minha casa. Não é, professor? Às vezes nós dormimos com uma pessoa e não lhe damos bom dia para ela. Como que eu estou influenciando essa pessoa de dentro da minha casa? Às vezes eu não consigo interagir com meu filho de forma adequada, apropriada, para o nível de idade que ele tem, para resolver os problemas que eu preciso resolver como mãe. E eu aqui estou deixando uma situação que é muito prática. Mãe, às vezes, é portadora de mensagens muito difíceis. Às vezes desagradáveis. Desagradáveis, professor. Pai também. Mas necessárias. Nós somos os portadores do não, nós somos os portadores do agora não, ou nós somos o portador você vai sim, e nós precisamos exercer esse poder de influência. Por quê? Porque quando nós não influenciamos, nós precisamos usar outras artimanhas que nem sempre é positiva para o desenvolvimento, nem da criança, nem de quem precisa usar esse tipo de armas, esse tipo de procedimentos para poder educar ou para poder se comunicar com as pessoas, com as crianças dentro de casa. Muito bem. Uma outra pergunta, uma outra questão é nós pensarmos assim, qualquer pessoa pode ser um digital influencer ou um social influencer? Claro, a gente está conversando aqui agora e a gente está chamando a atenção para isso porque ela é importante. Nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós estamos influenciando uma gama bastante grande de pessoas. E como nós colocamos no nosso post, né, você é influenciador ou é influenciado? Essa é uma outra questão. Mas assim, um digital influencer, que é aquele que se destaca nas redes sociais, ou um social influencer que se destaca em outros espaços, qualquer pessoa pode se tornar um digital influencer, um social influencer, ou somente pessoas iluminadas, sorteadas aí, ou eu posso me preparar para me tornar um digital ou social influencer? Bom, professor, aí você me coloca numa situação complicada. Por quê? Porque qualquer um pode, infelizmente, qualquer um pode se tornar. Ou felizmente? Qualquer um pode. Não, infelizmente, agora eu quero falar no infelizmente mesmo. Os Por dois quê? aspectos, né? Por que infelizmente? Porque tem pessoas que exercem um poder de influência sobre um nicho, sobre uma determinada população, que não é positiva.
professor, nós temos que ter um cuidado muito grande. E aí entra o quê? Como que essas pessoas conseguem exercer tanto essa capacidade de influência? Ela não tem conteúdo, ela não tem expertise, ela não tem estudo, ela não tem comprovação daquilo que ela está falando, fala um monte de besteira, às vezes desinforma, olha o perigo. Às vezes são pessoas que precisam, inclusive, ser avaliadas com algum cuidado e critério para entrar dentro da nossa casa e para exercer algum tipo de influência sobre os nossos filhos, por exemplo. E esse é o cuidado maior, porque ainda o adulto, ele ainda consegue ter um parâmetro crítico, mas e as crianças? E as crianças que assimilam tudo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que os nossos filhos, adolescentes, hoje estão assistindo aí no nosso dia a dia. Então eu digo infelizmente nesse sentido, porque não é todos que têm e deveriam estar exercendo esse poder diante das pessoas, porque não age com responsabilidade. Inclusive nós temos experiências de importantes nomes no mundo do influencial aí, desse universo dos digitais, que estão pagando preços altíssimos por má conduta. Porque, historicamente, se imaginou que a internet era uma terra de ninguém. Todo mundo pode ligar uma filmadora, colocar aqui e falar o que bem entende, dizer o que bem entende e vai ficar por isso mesmo. Ou você é um influenciador, você tem milhões de pessoas que seguem você, e você se dá o direito de ter algumas condutas que é extremamente contrária às diretrizes sociais, legais, à moral, um princípio, um costume. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós estamos assistindo o mesmo lugar, a ferramenta que constrói um nome hoje, gente, é a mesma ferramenta que destrói em 24 horas. Então a gente tem que tomar cuidado. Então eu digo isso, professor, porque é o seguinte, nesse aspecto, esse universo, ele é muito justo. Todos têm direito, todos podem, mas só vai permanecer quem realmente estiver preparado para assumir essa responsabilidade e fazer jus dessa mobilidade, dessa mobilização social em cima do que você representa, do que você está construindo. Então, é como na música, no teatro, em qualquer tipo de arte, qualquer tipo de atividade humana. Aquele que se destaca efetivamente, tendo uma estrutura, tendo uma base de sustentação para poder realmente fazer valer aquela autoridade que construiu, e que realmente dá uma resposta social, dá uma resposta para a sociedade de forma positiva, que agrega valor para a sociedade, essas pessoas, pode ter certeza, elas vão se consolidar, elas estão se consolidando e exercem um papel extremamente importante para a sociedade. Aqueles que, porventura, é um fogo de palha que aparece com tudo e fica por um tempo e depois some como veio, esses também vai ter essa situação. Por quê? Porque não se estabelece, não tem uma estrutura que sustenta. A sociedade sabe avaliar, as pessoas sabem julgar essas questões e fazem as suas avaliações e fazem as suas escolhas. Um exemplo disso são as celebridades. São aquelas pessoas que têm uma referência, professor, que são influenciadores na sua área de atuação e que depois tendem a partir para outras áreas. Então, eu sou uma atriz, tenho meu renome, sou uma celebridade, tenho muitos seguidores como atriz. E eu resolvo me aventurar em outras áreas. Como, por exemplo, vou virar uma palestrante. Usar do meu poder de influência. De influência para ser outra coisa. Para ser palestrante, para ser... Mas eu não tenho estrutura para isso. Eu não tenho conhecimento para isso. Eu não me afirmei ainda como isso. Não fiz o curso de oratória com a professora Cirlei Machado Maciel. Perdeu, Playboy. Tem que se preparar.
Então, não é o fato de você ser uma referência numa área que vai haver uma transferência automática para outra área. Aliás, se você não cuidar, essa transferência, querer fazer essa transferência rapidamente, sem se preparar, corre o risco de você perder os dois. E aí não ficar com nada. Como está acontecendo com muitas pessoas por aí. Mas se eu pegar, por exemplo, o artista, vamos pegar seja o artista da televisão ou do cinema, vamos supor que o artista ele pegue, por exemplo, um personagem que marcou muito, né, a carreira profissional dele, e aí ele resolve, digamos assim, potencializar esse personagem como palestrante, por exemplo. Ó, eu tenho a casa da Condessa lá, aquela atriz que agora está fazendo, ela faz os Condessa, tem essa de Minas. Ela é uma fofura. Consciência, a casa da Consciência. A Consciência é uma fofura, é um exemplo. Ela é uma personagem. E o que aconteceu com a Consciência? A Consciência está fazendo está fazendo muito sucesso. Porque ela pegou aquela personagem, não está fora do contexto, porque realmente ela tem uma casa que é na beira de uma estrada, onde as pessoas param para comer a comidinha mineira, para conversar com a Consciência e tal. Ela pegou esse nicho e transformou em um personagem que hoje faz conteúdos, desenvolve conteúdos extremamente criativo, daquele jeito dela, daquele jeito mineiro de ser. E é uma graça o trabalho dela. Então, ela é uma social influencer. Ela está utilizando a experiência dela, o nome dela, o personagem, para fazer uso e desenvolver conteúdos importantes. Conteúdos na área de educação, na área de saúde, na área de consciência humana. Então, isso é possível, professor, e é muito bem-vindo. Vamos pegar outro exemplo de professores que tornam uma referência na sua área e que acaba ganhando um respaldo social importante. Esse professor, ele vai como professor para fazer as palestras, para trabalhar desenvolver outros conteúdos. Então, não há problema. É assim que nasce o influenciador positivo, o influenciador que realmente vai fazer a diferença na sociedade. Agora, tem que estar preparado para isso. Que conteúdos você vai desenvolver? Qual é a tua postura pessoal diante dessa comunidade, dessa sociedade, dessas pessoas que exercem, que estão vendo em você, que estão reconhecendo. Gente, isso é um reconhecimento. Então, eu sou reconhecida pelo que eu estou fazendo. Só que eu também preciso dar a minha devolutiva. Eu preciso me manter coerente dentro do que eu estou me propondo. Eu vou trabalhar com criança e aí, professora, a gente já entra numa questão de nicho. Para quem que você vai falar? Quem é o seu universo de pessoas que você quer atingir? Então, por exemplo, nós temos que ter muita responsabilidade com aquelas pessoas que querem trabalhar com as crianças, né? Tem que ter um estudo, tem que ter uma pesquisa, tem que ter informações para poder... Como você vai abordar as crianças? Tem que ter muita responsabilidade nesse campo. Tem aquelas pessoas que vai desenvolver um trabalho para lidar com adolescentes. Tem que tomar cuidado. Nós estamos vendo pessoas da área do digital influencer fazendo o quê? Passando por situações pessoais importantes e que estão sendo levadas para o universo, para esse nicho de pessoas que são seguidores. Será que essas pessoas, esse nicho, está preparado para conversar, interagir com esse sofrimento pessoal que esse digital influencer está levando para esse grupo? Será que tem estrutura psicológica, emocional, conhecimento para poder compreender? Porque senão você está levando um conflito para as pessoas. Vale aqui, só interromper um pouquinho, vale aqui aquela frase que muitas pessoas comentam do Pequeno Príncipe: você é eternamente responsável por quem cativa? Você é eternamente responsável pelo que cativa. Com quem você cativa, com quem você está. Então a gente tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado
Você mexe com uma alma humana. Quando você toca essa alma e depois você não cuida de forma adequada dessa alma. Então a gente tem que pensar muito bem. Mas enfrentar e encarar. Se você tem um conteúdo, se você tem uma informação, se você é uma pessoa que realmente sabe que o que você tem pode ajudar as outras pessoas, você não pode ficar parado e guardar isso só para você. Você tem que criar os canais, se preparar, buscar alternativas para começar a desenvolver esse trabalho. Professora, vamos olhar agora o outro lado, né? Tem outras questões que a gente vai conversar, mas vamos olhar agora o outro lado. O digital influencer ou social influencer, conforme ele vai ganhando uma certa notoriedade, um certo destaque na sociedade, ele vai perdendo a sua liberdade de ser quem ele era e como ele era antes? Olha, ou até que ponto isso influencia? Por exemplo, vamos pensar assim, eu sou uma pessoa, como você estava falando, eu sou uma pessoa que, de repente, eu foquei como público-alvo preferencial as crianças, os adolescentes. E aí, a gente sabe que as crianças e os adolescentes, eles têm uma... quando eles compram uma ideia, é uma coisa assim muito forte, né? Quem é da geração aí que viveu os anos 80, vamos imaginar aí, principalmente, né, tinha alguns grupos de música que eram verdadeiras febres, assim como tem hoje, né? E uma boa parte do público que era assim fervoroso, né, ali arraigado de comprar revista, de comprar figurinha, de comprar pôster e tudo mais, é principalmente o adolescente, que é uma fase que ele está descobrindo o mundo, né, um monte de coisas, né? Esse influenciador, de uma certa maneira, qual é o cuidado que ele tem que ter com a sua vida particular? Ou ele não tem que ter cuidado nenhum? Naquela ideia que a gente estava falando antes da responsabilidade. Ó, tem algumas pessoas que inclusive estão ganhando adeptos exatamente por esse apelo à exposição à sua vida. Então, ó, eu acabei de acordar de manhã, olha o que eu estou fazendo, agora eu vou tomar café, olha o que eu estou comendo, agora eu vou tomar banho, olha o que eu estou tomando banho. Sabe, é uma opção, gente. Sabe, e a gente não pode criticar as opções de ninguém, nós estamos aqui para isso. Mas podemos dizer o que a gente pensa sobre o que é influenciar as pessoas. Ninguém me influencia porque toma café da manhã. Ninguém me influencia porque usa determinadas atitudes. Não é assim, porque come determinada comida. Então, se expor demais, tem um aspecto no processo de persuasão que é você não entregar tudo. Você se manter de uma forma aonde o processo, ele não é como o mercado. Você não pode, no mercado, dizer que tem um monte de produto, um monte de coisa à disposição. Você tem que trabalhar com o princípio da escassez. Então, nesse universo, o menos é mais. Então, quando você se preserva, quando você escolhe aquele momento, aquele tema, se prepara para isso, convida as pessoas para vir assistir você, você tem que estar preparado para oferecer aquilo que você prometeu. Nem todo mundo está interessado no que você come, o que você faz, como você toma banho, o que acontece. Diferente do digital influencer, professor, que trabalha com marcas. Então, essas pessoas, elas têm esse cuidado de mostrar para as pessoas que naquele momento ela está usando aquela determinada marca, ela está usando aquele determinado produto. Por quê? Porque aquele trabalho, aquele vídeo, aquele story, ele tem a função de mostrar uma determinada marca, um determinado produto. Uhum. Então aí é outra pegada, é outra situação. Agora, destrinchar toda a sua vida, seus problemas, seus conflitos, isso não vai fazer com que as pessoas que seguem você crie em você uma coisa que um outro segundo ponto da persuasão e da capacidade de influência muito importante, que é a autoridade. Quando nós nos ligamos a uma pessoa, nós ligamos porque ela representa alguma coisa pra gente. Ela tem alguma coisa que agrega na nossa vida. Quando eu começo a perceber que a pessoa, que
Na PNL nós temos um nome, professor, um conceito chamado modelagem. Como que eu vou modelar uma pessoa que está mais encrencada do que eu? Como que eu vou modelar uma pessoa que é mais fraca do que eu? Como eu vou modelar uma pessoa que fala palavrão e eu odeio palavrões? Como que eu vou modelar uma pessoa que utiliza de determinadas práticas que eu sou contra? Como que eu vou modelar uma pessoa que comete algumas atitudes que são inclusive ilegais, que não é bom fazer? Então, veja bem, você já está criando a sua própria forma de se manter ou não na capacidade, no poder de influenciar as pessoas. Por quê? Por que algumas pessoas fazem tanto sucesso apelando para isso? Porque esses apelos, essas condições, acabam chamando a atenção das pessoas. O ridículo também chama atenção, gente. O absurdo também chama atenção. Aliás, eu diria para vocês, dentro dos princípios do marketing, que o absurdo, o ridículo, às vezes chama mais atenção do que alguma coisa que é relevante, que é importante. Por quê? Porque as pessoas, elas estão em busca de matérias, de conteúdos desnecessários, que faz alguma apologia ao ridículo, ao absurdo, do que aquilo que realmente tem fundamento. Você quer ver a prova disso? Observe uma notícia que é extremamente cruel, que é extremamente negativa. Ela dá mais ibope do que divulgar uma ação positiva, uma ação que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas, que pode mobilizar as pessoas para uma ação social, para uma atividade do bem. Então, temos que tomar cuidado com isso. E temos que ter essa visão crítica de tudo que chega até nós. Seja através da TV, seja através da internet, seja qual for o canal, nós precisamos estar atento a esse cuidado com o que está sendo vinculado. Professora Cirlei, eu vou pedir para quem está nos acompanhando que mande ali uma mensagem nos comentários para a gente dar uma boa noite, porque tem algumas pessoas aqui que eu quero dar boa noite para elas. Edna Souza. Uma delas é a Edna Souza, que é uma influencer muito importante, né? Uma pessoa maravilhosa, com um conteúdo fantástico, né? A gente tem que chamar a atenção isso. Tem a Regina Schubert, lá do litoral, que a gente fez um trabalho ali, Pontal do litoral paranaense, lá de Pontal do Paraná. A professora Gessiana Cavacin, que eu me recordo agora aqui. E as outras pessoas, mandam um comentário para nós na live, para a gente citar vocês aqui, dar uma boa noite, né? A conversa está muito interessante e muito importante, né? Outro dia recebi um comentário de um colega professor que ele diz o seguinte: agora eu sou Classroom Influencer. É uma nova categoria que surgiu aí, né? Vamos incluir nas pesquisas. Nas pesquisas aí. Classroom Influencer, né? Porque uma boa parte dos estados estão fazendo aí o ensino remoto e tem utilizado a plataforma do Google como os recursos que tem ali, e um deles é o Classroom, ou sala de aula, né? E como mediação para fazer esse contato com os alunos. Aí ele falou assim: não, agora eu sou Classroom Influencer. Olha o nome chique. O que você acha, Edna? Professora Cirlei, o que você acha dessa ideia? Tá ótimo, tem que ser assim mesmo. Eu acredito que essa nossa fase que a gente está vivendo está colocando muita gente na berlinda, está tendo que romper barreiras, muita gente está procurando os cursos e os treinamentos individualizados de oratória para se preparar, como se portar diante da filmadora, como falar. Não é fácil. Não é fácil para quem sempre falou para um público presencial, agora tendo que falar para a filmadora, olhando para essa luzinha e cuidando para que não esquecer que é para ali que eu tenho que olhar e que eu tenho que interagir, não ter aquele público com o olhar, aquele feedback instantâneo que a gente recebe quando está no presencial, não ter aquela energia da plateia olhando para a gente. Tudo bem, não tem mais. Agora não. Vai ter de volta. Mas agora nós precisamos aprender a lidar com essa situação aqui. E eu acredito que os professores estão se superando, vão se superar. E tem pessoas que estão me procurando e já estão me mandando mensagem dizendo o seguinte: eu estou adorando
essa nova realidade de falar através de lives, de salas virtuais. Gente, a gente acostuma com tudo nessa vida. A gente só não pode acostumar a viver na zona de conforto, sem o desafio do aprender, do desenvolver. Isso a gente não pode fazer. Mas a gente tem que buscar alternativas, sim. Eu quero citar outro exemplo aqui. Quero dar uma boa noite para a Edna, citar o exemplo dela, que é uma digital influencer, que faz do trabalho dela uma forma e uma ferramenta de ter o trabalho, a remuneração dela, mas ao mesmo tempo ela exerce um poder de influência através do nome que ela tem, através da identidade que ela criou junto à comunidade dela e principalmente os conteúdos que ela desenvolve, a importância que ela tem através dessa interação com a comunidade, com a sociedade. Estou falando dela porque recentemente fizemos um trabalho, né, Edna, com as mulheres aqui do município de Pinhais. O nome do evento foi Mulheres Reais, aonde nós, de um evento, descobrimos e tivemos a oportunidade de transformar o evento numa ferramenta de empoderamento feminino e que pode ser levada para vários municípios. Então, você que está aí, que é de outro município, converse com a gente no particular sobre esse projeto. Ele é maravilhoso. Então, quer dizer, é uma pessoa que faz do seu trabalho o trabalho fim, mas também utiliza o seu nome, a sua marca, a sua referência para fazer um trabalho social, para fazer um trabalho comunitário, para fazer um trabalho que realmente traga diferença para a vida das pessoas que acreditam em você e que reconheceu você como uma autoridade. Isso é muito importante. Ó, acabei de receber aqui um aceno da Rosmarie. Aí a Gessiana Rosi, fez beijo. 2 comentários aqui que eu gostaria que você... Manda. Ela disse, olha, eu fui no evento, ela estava lá no evento, a Gessiana. Tá Viu? aqui. Mas a Gessiana coloca uma questão, professora Shirley, para a gente conversar, muito interessante. Interessante falar sobre as postagens sobre o Covid-19. É bom ou ruim compartilhar essas informações? Tá? E nós temos Como é o nome dela? a professora Gessiana Cavacim. Gessiane, é o seguinte, nós precisamos de informações. Isso é dado, isso é fundamental. Agora, nós precisamos cuidar de onde vêm essas informações. Nós precisamos de informações que realmente sejam legítimas, que sejam informações que realmente procedem de autoridades competentes. Então, não é qualquer um que vai passar esse tipo de informações. Outra coisa importante é o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado. Olha, aí entra um exemplo que é o influenciador positivo e negativo. Uhum. Porque todos influenciam, gente. Não é porque você é portador de uma mensagem não apropriada que você não vai influenciar, porque influencia e nós estamos vendo isso acontecer. Então, de onde está partindo aquela informação? Quem é que está dividindo aquela informação? Outra coisa importante, eu estou com dúvidas sobre isso, então não compartilha. Não compartilhe. Primeiro busque saber se realmente aquela informação é correta, ela procede. Então o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um trauma social. Literalmente, gente, nós estamos vivendo um trauma. O que nós estamos vivendo, nossa geração não viveu. A geração do meu avô, da minha avó, que é a geração da guerra, talvez tenha vivido alguma coisa parecida com isso. As outras epidemias e pandemias que existiram, quem passou por elas pode já ter vivido isso que nós estamos vivendo. Mas o que nós estamos vivendo hoje é sem precedente. Não tem experiência anterior para a gente poder se apegar e dizer o seguinte... Poder se pautar, né? Vai passar, ou tá tudo bem, ou o que está acontecendo? Nós estamos num processo muito delicado. Então, você é um influenciador, você está influenciando positivamente. Exemplo, eu sou uma influenciadora, só que eu tenho uma ideia sobre determinadas coisas, é minha ideia, mas que não procede para o bem da comunidade e para a organização legal do como precisa proceder. Por que eu tenho que externar essa opinião? Por que eu tenho que falar? Exemplo, vou dar um exemplo prático. Tem pessoas que são contra o isolamento social e está tudo bem.
as que são contra o isolamento social. Mas eu não tenho direito de sair por aí como influenciadora, como uma pessoa que faz opinião, dizendo que eu sou contra o isolamento social. Eu não tenho o direito de fazer isso. Porque legalmente, todas as pesquisas, tudo que fundamenta, diz que hoje nós precisamos fazer isso. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu sou contra usar máscara. Ok, sua. Só que dentro da lei, quando você sair do portão da sua casa, você é obrigado a usar máscara no Brasil inteiro. E eu, como uma fazedora de opinião, saio por aí dizendo, para que usa máscara? Usa máscara aqui, usa máscara no queixo, fica fazendo esse tipo de rebeldia. As pessoas influenciam. Então, olha só, se o meu filho me vê comportando desse jeito, talvez eu não tenha um grande número de pessoas influenciando, mas eu estou influenciando meu filho. Eu estou influenciando pessoas próximas de mim. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu posso ter as minhas ideias e as minhas convicções, mas não é necessariamente, como fazedora de opinião, eu posso usar isso para expor publicamente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, professora, procure as informações. Verifique os dados. Eu não estou... uma coisa muito importante. Eu não estou acreditando que está morrendo tanta gente assim. Está morrendo tanta gente assim. E aí, se você não está acreditando que está morrendo tanta gente assim, procure dados e informações de quem realmente pode passar esses dados corretos para você se convencer de que sim, é um problema sério, sabe? Também precisamos se desesperar e sair por aí fazer curas? Não! Nós precisamos, cada um de nós hoje, olhar para nós, cuidar de nós, sabe? Porque hoje, eu cuidar de mim significa cuidar de todos. É simples. Eu hoje cuidar da minha família é cuidar da família de todo mundo. Então é um fazendo pelo outro. Acabou essa história de condutas pessoais. Agora é conduta social. É uma conduta comunitária. E é por isso que as pessoas estão tendo tanta dificuldade para compreender isso. E nós precisamos trabalhar dentro dessa perspectiva de que as informações estão aí, sim. Tem informações erradas, sim. Tem informações deturpadas, sim. Mas tem informações legítimas, sim. Aonde você vai buscar a sua fonte? Exatamente. Eu complementaria, né, o raciocínio da professora Cirlei, e tanto para a professora Gessiana quanto para quem está nos acompanhando, que assim, nós temos duas responsabilidades. Uma primeira responsabilidade é do aspecto legal. Existe uma norma, existe uma lei que estabelece que você saiu de casa, você saia com a máscara. Isso é uma determinação legal. Mas, por outro lado, tem uma outra questão que é a seguinte, que não é necessariamente legal, né? Que é assim, existe a possibilidade do contágio. Se existe a possibilidade do contágio, o que nós vamos fazer para evitar, para eu me proteger e eu proteger o outro? Então, isso é eu estar cuidando, com o meu comportamento, em como eu estou influenciando o comportamento das outras pessoas. Isso é o papel do influenciador, tanto seja ele social quanto digital. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer, vai influenciar. Vai influenciar. E aí a gente tem que pensar assim, bom, se eu vou influenciar fazendo ou não fazendo, eu tenho que pensar qual é a consequência da influência. Vai ser uma influência boa ou vai ser uma influência ruim? Isso né? mesmo. E aí, dentro desse critério, eu vou entrar no terceiro aspecto do poder de influência, que é o comprometimento. Quem influencia pessoas precisa ter comprometimento. Comprometimento com seus atos e comprometimento por quê? Porque os seus atos interferem nos atos dos outros. Então, se eu quero influenciar, eu preciso ter esse cuidado. Como que é a minha atitude? Qual é a minha postura? O que essa postura está comprometendo, ou está se comprometendo, ou não comprometendo com a atitude que é preciso ser feito, que é preciso ter em determinados contextos da nossa vida. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa e exerço o cargo de chefia. E eu preciso, dentro do meu papel pessoal, social, profissional, exercer esse poder de liderança diante dos meus colaboradores. Mas eu não tenho uma postura adequada como um líder.
Porque não é o fato de você ter o registro numa carteira de líder, de coordenador, de supervisor, que você é uma liderança. Então, o que acontece? Essa liderança, ela ela tem uma função de líder, mas ela não está exercendo o seu poder de liderança. O que ocorre? Diante da sua postura, diante do seu... Ela cria muitos conflitos. Ó, um tempo atrás, vou contar um exemplo para vocês. Tinha um processo de coach que nós estávamos fazendo numa empresa e que o líder tinha um problema muito sério. Ninguém estava tolerando a pessoa. E estava numa situação de estresse muito grande, porque quando você convive com pessoas que você não tem afinidade ou que tem problemas, porque nós diferenciamos muito o que é o conflito do que é o confronto. E ali naquele processo, naquela equipe, o problema estava de confronto, de confrontar e de bater de frente e de contrariar e tal. Aí nós fizemos todo um trabalho de relacionamento pessoal, interpessoal com aquela equipe e tal. E tinha uma coisa que incomodava muito a equipe em relação àquela liderança. Era que aquela liderança era muito prolixa, interminável. Ela desfocava a atenção da reunião. Uma reunião que era para durar 15, 20 minutos, durava 40 minutos, 2 horas. Então era uma coisa muito cansativa, estava muito chato. Agora, o influenciador, a pessoa, o líder, ele estava influenciando essa equipe? Claro que estava. Era positivo o jeito que ele estava influenciando? Não era. Mas ele influenciava. Ao ponto das pessoas criarem até uma aversão a ele. E esse trabalho foi resolvido como? Alguém já tinha falado para esse líder, para essa pessoa, o quanto ele incomodava com as suas histórias, com as suas contradições, com a sua prolixidade? Ninguém tinha coragem de falar. Esse é um problema sério, né? Sabe? E assim acontece dentro da nossa casa. Tem uma pessoa ali que incomoda, que tem algumas atitudes que você não é a favor, que tá incomodando, que está errado. Quem é que tem coragem de chegar numa boa e conversar? Um amigo seu, que tem posturas inadequadas, que influencia negativamente, que está no grupo ali, todo mundo está feliz, de repente chega, o grupo morre. Fica num outro clima. Será que alguém tem coragem de dizer para essa pessoa, ó, fulana, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, você tem que mudar seu comportamento. As suas atitudes são erradas, você é inconveniente, você fala assim, ninguém tem coragem de fazer isso. Mas o que acontece por trás? Quando a pessoa não está presente, né? Então por que a gente tem esse hábito? Isso, gente, isso é um hábito. Se eu tenho que falar uma coisa para o professor Rui, eu tenho que falar para o professor Rui. Se ele está exercendo uma capacidade, ele está influenciando de forma negativa, ele precisa saber disso. E ele tem direito de saber disso. E ele precisa compreender, porque aí vocês podem perguntar o seguinte, mas se a gente falar, a pessoa não vai acreditar. Não tem nada. Tem porque você está sendo influenciada por essa pessoa. Tem porque você, ao mesmo tempo que influencia, você pode mudar o comportamento dessa pessoa, você também pode ajudar ela no desenvolvimento dela. E melhorar as relações onde você estiver. Então nós também somos portadores da responsabilidade de mudar essas relações ao nosso. E outra coisa que é muito importante, se eu não digo, eu fico pensando. E a minha relação, ela é prejudicada, ela é minada em função da falta de diálogo que acontece ali. Porque influenciar você vai. Olha um outro exemplo. Do como nós somos influenciadores no nosso dia a dia. Eu preciso de um médico. Para quem que eu vou pedir a indicação de um médico? Não é, professor? A gente não sai na rua perguntando, né? Você conhece um médico que... Não. Coisa muito simples no nosso dia a dia. Preciso ir ao médico, um especialista. Eu não vou para qualquer pessoa pedir a indicação do médico, porque aquelas pessoas, o entorno, existem pessoas que você dá autoridade para ela indicar o médico para você. E tem outras que você não dá essa autoridade. De onde você tira essa autoridade? Às vezes até quando indica a gente foge, né? Quem indicou? Fulana? Tô fora. Não. Por que a gente se comporta desse jeito? Porque nós somos pessoas que vivemos em sociedade, em comunidade, e nós influenciamos uns aos outros.
Então, até para resolver uma questão simples, ou uma informação, você comprou aquele produto? Você achou que funcionou? Você achou bom? Para algumas pessoas, você pergunta. Algumas pessoas que dizem, nossa, comprei um produto fantástico. E não faz o menor efeito para você. Foge da... Por que será? Porque nós estamos a todo momento exercendo a nossa capacidade de influenciar positivamente ou negativamente. E isso funciona em todos os lugares da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Tem pessoas que você convida para ir para o boteco tomar um chopp. Agora não, porque está todo mundo em isolamento social. Não pode. Mas você fez isso. Agora, tem pessoas que você convida para ir para o boteco tomar um chopp com ela, mas você não convida ela para trocar uma informação, receber uma... Por que será? Então, a gente tem que observar como nós estamos influenciando as pessoas. Qual é o meu poder de influência sobre as pessoas que estão ao meu redor? E se eu me vejo na condição qualificada, capacitada, para ir além, influenciar cada vez mais com um conteúdo, com uma postura, com uma atitude, levando uma informação para fazer a diferença na vida das pessoas, você precisa treinar essa capacidade e você precisa utilizar as nossas ferramentas que estão aí à disposição para chegar até o seu público. Por que não? Professora Shirley, inclusive a professora Débora Cisanowski, a Débora foi minha aluna lá na FAP, comenta uma coisa muito interessante ali, olha, nós não podemos influenciar as pessoas de maneira equivocada, né, porque ela chama atenção o quê? Existem pesquisas para qualquer assunto, a gente entrou aqui no assunto do Covid, da pandemia e assim por diante, mas para qualquer assunto, quando você for falar sobre um determinado conteúdo, você tem que falar com propriedade, tem que falar com conhecimento de causa. E aí você precisa fazer uma pesquisa séria, precisa buscar informações. Cuidado com as fontes. Existem muitas fontes e nem todas as fontes são confiáveis. É isso que a professora Shirley estava falando agora. Né? Até mesmo os amigos, né? Você confia na fonte ou não. E olha, não é que necessariamente uma pessoa que de repente você não confia, não é que de repente uma informação que ele está passando para você, ou a indicação de um profissional, não é que não seja verdadeira, ou que não seja um bom profissional, não é isso. Porque ele pode a informação até pode ser verdadeira, e o profissional pode ser até excelente. Mas veja, olha a responsabilidade nossa, né, com relação a como eu sou. E eu acabo criando diante de determinadas pessoas um descrédito. Exatamente. Né? Isso é um complicador. E para resolver essa questão, nós vamos falar agora do quarto elemento que causa e reforça o processo de influência e de persuasão, que é a autoridade legítima. Quando nós vamos falar, nós precisamos falar quem eu sou, de onde eu estou falando, baseado em que eu estou falando. Se eu não falar que eu estou aqui hoje falando com vocês sobre esse processo todo, porque somos, eu e o professor, presidente de um instituto que trabalha há 30 anos com a comunicação, com a oratória, no desenvolvimento e treinamento de pessoas, somos master coaches, temos estudos, somos mestres, doutores, quer dizer, você tem todo um respaldo e legitimidade para falar sobre aquilo. Por isso que quando nós vamos falar, é importante que a gente diga, eu estou falando porque eu estudei. Você não precisa ficar falando o quanto você estudou, e nem que isso, que aquilo, os teus títulos todos. Mas você precisa ter e reconhecer em você essa autoridade legítima de que você é a pessoa para falar sobre aquilo. Você não precisa saber tudo e você não precisa ser uma estrela daquela área, mas você precisa ter conhecimento, fundamento para poder legitimar a sua conduta e a sua responsabilidade naquele momento. E para os outros, é óbvio que isso faz muita diferença, porque quando eu vejo que uma pessoa realmente tem um respaldo, uma legitimidade, ela tem um reconhecimento social, profissional da área dela, claro que ela é legítima, ela tem essa autoridade legítima. E é óbvio que isso fortalece seu poder de influência. Então, pergunte, sempre pergunte, de onde essa pessoa veio?
O que ela fez para chegar até ali? Qual é a fonte? Qual é a segurança? Qual é a pesquisa? Qual é a informação que ela tem que legitima ela para falar sobre aquilo? Eu não posso falar sobre uma área que eu não domino. Se vocês me convidarem para fazer o uso da palavra, para falar sobre determinadas áreas, eu vou dizer com toda a sinceridade do mundo, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Posso te indicar a melhor, mas eu não sou a melhor. E a gente tem que saber os nossos limites. Até onde nós vamos? Até onde podemos ir para poder garantir o nosso poder de influência? Porque isso é respeitar o nosso público. Isso é, primeiro, também é respeito ao público, mas também, em primeiro lugar, é respeito a si mesmo. É respeito à sua legitimidade, o seu comprometimento, para não se expor a situações que são perigosas. Por quê? Porque se infiltrar em áreas que não são nossas, já entramos na zona. Você imagina você infiltrar ou tentar desenvolver determinados conteúdos de áreas que você não domina, de áreas que você não conhece, professor? É muito perigoso. Então, seja legítimo. Seja realmente uma autoridade naquilo que você pretende ser. Procure se aperfeiçoar. Procure se preparar. E aí você pode perguntar, e eu acredito que vai ser a próxima pergunta do professor, como que a gente faz isso, professor? Exatamente, porque se tem todo esse processo, essa responsabilidade, né, e essa importância dessa relevância do influenciador social, do digital influencer, do social influencer, tá, mas como é que eu me preparo? O Intrépides tem alguma dica? Temos. A professora Cirlei tem alguma dica? Temos. Bom, a primeira coisa Dica do dia. Dica do dia. Primeira coisa que você precisa fazer eu tenho autoridade, tenho conhecimento, eu adoro fazer desenvolver determinadas áreas de conhecimento, sei fazer um artesanato lindo, maravilhoso, quero ensinar as pessoas a fazer, tenho muitos anos de pesquisa de que faz. Importante que você reconheça que você é uma autoridade, que você sabe fazer e que você pode melhorar ainda mais, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. E o mais importante desse aprendizado é que ele se dá na prática. Então você vai se especializando e vai se afirmando cada vez mais. Então essa é a primeira coisa que você precisa ter. Segundo, agora eu preciso o quê? Saber o que eu vou fazer para me desenvolver. Então você quer se desenvolver no campo de palestrante, você quer fazer palestras, você quer desenvolver na área de fazer vídeos, filmes com o seu produto, com o seu trabalho, você quer fazer o quê? Você tem que definir o que você quer fazer. A partir do que você quer fazer, nós temos um programa de capacitação para aquilo que você deseja. Você quer ser palestrante? Nós temos um programa de capacitação para palestrante. Você quer desenvolver workshops? Nós temos um programa para palestrante que vai desenvolver o quê? Não só palestra, mas ele vai desenvolver workshop. Ele vai fazer um trabalho prático. Então é outro treinamento, é uma outra habilidade que você está se propondo. Você quer gravar vídeos e filmes para mostrar o seu produto, o seu serviço, o seu trabalho? É outra forma de treinamento. Mas a base de todos os treinamentos, se é palestrante, workshop, filmes, o que você vai fazer, a base de tudo é você fazer o programa de oratória. Você precisa desenvolver a sua voz, que é o seu instrumento de trabalho. Você vai precisar trabalhar a sua comunicação não verbal, o seu gestual, precisar ser trabalhadas. Você vai precisar montar um programa, desenvolver um programa para esse treinamento, para essa palestra, para esse workshop ou para esse vídeo. Então, todos esses processos você realiza através desse programa de formação, seja de palestrante, para workshop ou para qualquer atividade que você precise. Mas a base de tudo é a organização, o planejamento e a estrutura do simples de fazer, mas é algo de extrema importância para chegar num momento em que você tem um foco de abordagem. Porque, veja bem, uma palestra é 1h30, 2 horas. Você tem um tempo para esse trabalho. Uma live é de 1 hora, 1h15 no máximo. Então, se você vai fazer uma live, se durante um filme você vai expor o seu trabalho, o que é desse trabalho que é possível fazer em 1 hora, 1h30?
O workshop é diferente. Você já pode trabalhar um workshop de 3 horas, de 6 horas, de 8 horas. Então, tá vendo como cada coisa exige uma dinâmica, exige um conteúdo, exige uma forma de abordagem. Nós trabalhamos com muitos recursos visuais, audiovisuais, dinâmica de grupo, psicodrama. Então, o nosso trabalho ele tem uma pegada prática que você precisa desenvolver, entender o que é essa metodologia ativa. Então, passa por conhecimentos que às vezes você não tem obrigação de ter, mas que é fundamental que você entenda o quanto é importante você ter esses conhecimentos para você montar o seu plano de ação e desenvolver o seu conteúdo. Então, é um treinamento prático, é teórico, mas é essencialmente para que você saia dali com o produto, com o resultado do seu desejo, da sua expectativa, da sua necessidade prontinha. E não é um ano de trabalho. Não precisa tudo isso, né? Não precisa tudo isso. No máximo 6 sessões, você consegue ter um resultado fantástico para produzir os seus conteúdos, as suas atividades de uma forma muito profissional, competente e criativa. E aí, lembrando aquilo que o Aristóteles fala na sua Ética Nicômaco, ele diz assim, você só se torna bom em alguma coisa, ou você só se torna um sujeito virtuoso, se você tem persistência e constância. Isso. Ou seja, então não é fazer uma única vez uma coisa bem feita que está resolvido o problema, não. Né? Esse programa, esse treinamento vai te qualificar para você se tornar um excelente profissional nessa área, um excelente influenciador nessa área. Mas vai ser você continuar estudando, continuar pesquisando, continuar melhorando os recursos que você está dominando, que vai te tornar um sujeito, um excelente influenciador, seja ele digital, seja ele social. Então, isso significa que está na hora de fechar. Está na hora está na hora de dizer tchau, né? Como dizia o desenho, né? É uma conversa muito boa, muito importante. Tivemos aí as pessoas, né, mandando comentários, agradecendo e dando aceno. E de vez em quando eu estou aqui abaixando a cabeça para olhar o celular aqui, porque eu faço as provocações para a professora Cirlei, comento e eu cuido aqui dos comentários para poder trazer, né, para as pessoas. Ele não está triste, não. Ele que só está olhando ali. Está lá olhando todo mundo aqui e eu fico ali curiosa para saber quem que está ali, o que está acontecendo. Porque alguns aparecem no nosso computador, outros não aparecem. Essa semana é uma semana bastante agitada, né, professora Cirlei? Essa semana o nosso tema é você é influenciador e influencia? Então nós estamos com esse tema. Segunda-feira nós tivemos um trabalho. Terça-feira nós fomos para a TV Evangelizar, num programa Pauta Aberta. Hoje nós estamos aqui. Amanhã estaremos com a Glória na Contrec falando sobre esse tema também. E não sei se ainda está fechado ou não, mas talvez sexta-feira com a Edna Souza também trabalhando esse tema. Então, assim, não está faltando gente para a gente trabalhar. E está faltando gente para poder ajudar gente a se desenvolver. Venha fazer parte desse time também. Faça isso com cuidado, com preparação, com todo carinho, que com carinho e responsabilidade tudo dá certo. Ó, os últimos que entraram aqui, vou dar uma boa noite para eles. O meu colega Jurandir Ambrosini, se eu não me engano, acho que ele está em Canoinhas, é isso, né, Jurandir? O Dorival também entrou já mais cedo. Então, gente, foi muito bom esse bate-papo. Semana que vem provavelmente teremos mais, né? Porque nós primamos por trazer conteúdos que promovam o desenvolvimento humano. E promovam o desenvolvimento humano em todas as dimensões. Deixa eu só explicar, professor, como que a gente está procedendo com esses temas semanais aí. Então é assim, nós definimos um tema que vem das pessoas que participam das nossas lives, sugestões pelo site, pelas redes sociais. E aí nós produzimos esse conteúdo, a gente desenvolve um artigo que vai para revistas, blogs, então nós temos uma assessoria de imprensa que faz esse trabalho para a gente, que leva essas informações. Então, o conteúdo que nós estamos tendo aqui, ele já foi para várias pessoas. Tá? Tem meses que nós conseguimos uma inserção desse material em 15, 20, até 30 lugares, onde essa informação, esse conteúdo vai passando.
Então, nós produzimos o material, tá aqui o artigo dessa semana, mandamos para as revistas, blogs, jornais e inserções que tem aí, tanto virtual quanto analógicas. Então, o que acontece? E aí nós promovemos esse debate aqui com vocês. Então, tudo que a gente faz está dentro de um projeto, de um trabalho que a gente faz semanalmente, com todo carinho e amor para vocês. Muito obrigada. Bem. Boa noite para vocês, tenham um bom descanso e mais 2 dias de trabalho, seja no home office ou seja para quem precisa sair para trabalhar fora, mas essa semana aí de trabalho está demorando um pouco, mas tudo isso vai passar e com certeza nós não seremos os mesmos e queremos ser melhores do que éramos antes e com isso pode contar conosco do Instituto Intrépides. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, muito obrigada.